Bom dia, Bom dia, qual o seu nome? Luciano. É, eu e meu grupo viemos fazer algumas perguntas sobre o trabalho espanhol. O senhor gostaria de participar? Vamos lá. Primeira pergunta. Como você desenvolveu suas habilidades em diferentes idiomas? Foi através de estudos formais, imersão em um ambiente multicultural ou alguma outra abordagem? Bom, eu tive o ambiente de estudos formais, mas que não colou, porque o inglês para mim ainda hoje é muito complicado, complexo. Sei algumas coisas. O espanhol foi numa prática com pessoas nativas da língua, mas que hoje, por falta de contato e de comunicação na língua espanhola, acabei esquecendo muita coisa. E o francês, porque é um aplicativo, né? Do tempo que eu estive na França, alguns dias que eu passei por lá, me motivou a aprender a língua, né? Dos perrengues que eu passei. Muito bem. Segunda pergunta. Quais idiomas você fala e em que níveis de proficiência? Há algum idioma que você considere mais desafiador ou que você tem mais facilidade para aprender? Desafiador para mim é o inglês. Até hoje nunca consegui realmente dominar a língua. A língua que foi uma das que eu estudei na faculdade, que o latim, que é a origem de todas, mas hoje eu não sei quase nada. E no o francês, que é a língua que eu hoje estou estudando, foi desafiador no início, mas é muita palavra que é muito próxima. Por ser dessa origem latina, fica mais fácil de aprender. Terceira pergunta. Como saber novas línguas impactou sua vida pessoal e profissional? Quais são as vantagens que você percebe ao ser capaz de se comunicar em vários idiomas? Bom, profissionalmente, até para você conseguir, né, avançar nos seus estudos, um mestrado, um doutorado, você precisa de ter mais duas línguas, né, para poder fazer realmente um curso desses. Então, profissionalmente, ele impacta muito, porque você tem mais possibilidades, você enfrenta o mercado com uma vantagem maior do que outras pessoas que não sabem outras línguas, né? Pessoalmente é gratificante, porque você pode realizar também no pessoal, como poder sair do país e ir para algum desses locais que falam essa língua do que você está aprendendo agora. Muito bem, vamos para a penúltima pergunta. Ao aprender um novo idioma, você também se desenvolve com a cultura associada a ele? Como você acredita que o conhecimento cultural influencia a sua maneira de se comunicar em diferentes línguas? Com certeza, a gente não consegue. A língua em si já é uma cultura, né? Então você já tem esse aspecto de trabalhar culturalmente com a língua. E aprendendo essa língua, você vai aprender também muitos gestos culturais, do que é próprio daquela língua que você costuma aprender, né? Está aprendendo. Porque você vai se envolver com a questão da culinária, você vai ver com a arte, com a cultura toda em si. E é muito bom, né, fazer esse processo, porque lhe traz a satisfação pessoal quanto a profissional. Muito bem, vamos para a última pergunta. Qual é a sua opinião sobre a importância de conhecer novas culturas sem estereótipos? Como você lida com as diferenças culturais em suas interações diárias? A gente tem que estar aberto, né? Nós não somos aqueles que detêm todo o conhecimento, todo o poder cultural de tudo. Então, nosso processo de caminhar pelo contato de estar com outros, a gente precisa ter essa associação. E quando você está aberto e vai ao encontro dessas novas culturas, você se enriquece, você troca essa experiência, troca o conhecimento, e esse aprendizado ele é muito mais valorizado. Acho que ficou faltando uma parte da pergunta, que eu não lembro o final. Como você lida com as diferenças culturais em suas interações diárias? Muito bom, eu gosto. O diferente não é algo ruim, é algo que realmente vai te acrescentar muito. Então, estar com o diferente é você experimentar daquilo que você não é, daquilo que você não conhece, mas colocar-se também como um agregador de conhecimento, somando tudo que você tem, você recebe e compartilha também
do que é diferente. O diferente seu é algo que é diferente para o outro também. Muito bem. R$ 2 o presente misterioso. Bom dia. Bom dia, Qual o seu nome? Paulo. Hoje eu e meu grupo iremos fazer algumas perguntas sobre você com base no trabalho de espanhol. Se quiser pode sentar. Bom, primeira pergunta. Quais idiomas você fala e em quais níveis? Há algum idioma que você considera mais desafiador ou que você tem mais facilidade para aprender? Bem, o idioma mais, para mim, difícil de aprender é alemão. Falo esperanto, italiano, francês. São línguas fáceis, porém requer esforço e estudo. Muito bem. Como você desenvolveu suas habilidades em diferentes idiomas? Foi através de estudos formais, imersão em um ambiente multicultural ou alguma outra abordagem? Um ambiente multicultural. Conheci várias pessoas. Eu tenho um parente que trabalha com turismo em Salvador. Quando eu ficava de férias, eu ia ajudá-lo nessa tarefa. Portanto, eu sentia vontade de estudar essas línguas, pelo fato de trabalhar com turismo. Como saber novas línguas impactou sua vida pessoal e profissional? Quais são as vantagens que você percebe ao ser capaz de se comunicar em vários idiomas? É isso, você conhece várias pessoas, tem a oportunidade de, quando tiver outra oportunidade de conhecer outros países, você já domina um pouco a língua. Isso é fundamental. Agora requer estudo e esforço. Principalmente a pronúncia é fundamental, a pronúncia. Muito bem. Vamos para a penúltima pergunta. Ao aprender um novo idioma, você também se envolve com a cultura associada a ele? Como você acredita que o conhecimento cultural influencia a sua maneira de se comunicar em diferentes línguas? Olha, a cultura é fundamental, entendeu? Então, quando você mergulha nesse universo, você aprende, você tem a capacidade de se comunicar, você tem um mundo na sua frente, você pode até, futuramente, fazer viagens e facilita tudo isso, facilita. Quando você aprende a língua de verdade, quando você estuda, você assimila, você compreende e realmente faz valer o seu estudo, através da linguagem. Vamos para a última pergunta. Qual a sua opinião sobre a importância de conhecer novas culturas sem estereótipos? Como você lida com as diferenças culturais em suas interações diárias? Bom, respeitando, né? Percebendo a grandiosidade da diversidade da cultura. Isso é tão importante que a gente possa entender, compreender que essa diversidade é o que eu diria assim, que é a cultura que aflora. Então você precisa buscar o conhecimento para compreender e entender a diferença dessas culturas, que é para mim primordial. Obrigado. R$ 2 o presente misterioso. Peraí, velho. Bom dia. Bom dia, Qual o seu nome? Edivânia. Eu e meu grupo, a gente tem algumas perguntas aqui para o trabalho espanhol e a gente tem 5 perguntas aqui. Começando pela primeira pergunta. Quais idiomas você fala e em quais níveis? Há algum idioma que você considera mais desafiador ou que você tem mais facilidade para aprender? Eu falo espanhol e no nível médio avançado, assim. Eu acho mais desafiador línguas como inglês, como dinamarquês, alemão, que fazem parte de outra raiz. Não é tipo neolatina, como inglês, como espanhol, francês. Então, para mim, o inglês é desafiador. Muito bem. Segunda pergunta. Como você desenvolveu suas habilidades em diferentes idiomas? Foi através de estudos formais, imersão em um ambiente multicultural ou alguma outra abordagem? Eu comecei ouvindo músicas. Então, ouvir uma música em outra língua ajuda. Depois, em leitura, porque eu acredito que você tem que ler e ouvir a sua voz. Então, depois, dentro da universidade, que eu participei de grupos de conversação, aí me ajudou mais. Como saber novas línguas impactou sua vida pessoal e profissional? Quais são as vantagens que você percebe ao ser capaz de se comunicar em vários idiomas? Eu acho que você aprender novas línguas é importantíssimo. Profissionalmente, isso abre um leque muito grande. Então, a gente sabe que hoje as grandes corporações querem mais pessoas que falam outros idiomas.
Então, eu acredito que quanto mais línguas você souber, melhor profissionalmente e melhor para você como pessoa. Convívio se torna muito melhor, principalmente no trabalho. Abre muito mais portas. Penúltima pergunta. Ao aprender um novo idioma, você também se envolve com a cultura associada a ele? Como você acredita que o conhecimento cultural influencia a sua maneira de se comunicar em diferentes línguas? Eu acho que você conhecer a cultura do outro país, então do país que você está aprendendo, é importantíssimo. Então, eu fiz isso muito na universidade. Participei de grupos e de disciplinas culturais com relação ao espanhol. Então, a gente acabou conhecendo um pouco da cultura espanhola e dos países da América do Sul que falam espanhol. Então, é importantíssimo conhecer também a cultura do país. Muito bem. Última pergunta. Qual é a sua opinião sobre a importância de conhecer novas culturas sem estereótipos? Como você lida com as diferenças culturais em suas interações diárias? Então, conhecer as novas culturas é importantíssimo, porque aí a gente vai desmistificando, tendo menos preconceitos. Então, a gente, quando aprende uma nova língua, você tem que tirar todo o preconceito, porque é completamente diferente da sua cultura. Então, você vai entrar naquele universo, naquele ambiente cultural e tirando a sua cultura de fora, porque você está aprendendo a língua da outra pessoa, do outro país. Então, eu acho que a gente acaba tirando os preconceitos quando aprende outras línguas. Obrigado. Dá um joinha para a câmera.